E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, ontem o Lula chamou o Meirelles foi, fez o L, levou a Marina, o Boulos, Cristóvão Buarque e toda aquela turma que se você juntar, bater no liquidificador não dá nem 1% dos votos. Mas essa movimentação é interessante porque deixa bem claro quais são as forças que estão por trás da campanha do Lula e tem muita coisa pra gente comentar já na abertura do vídeo de hoje. Depois quero falar sobre eleições, falar sobre pesquisas eleitorais e vocês vão entender porque o Lula está ali juntinho com o William Bonner, coisa bem engraçada. Lula ali nervoso, não é à toa, batalhas judiciais, elas seguem a mil. O Lula teve algumas derrotas, que acho que ele ficou bem chateado, e também teve as notícias que repercutiram bastante ontem, que foi o seguinte: primeiro, um homem foi preso por chamar o Lula de ladrão. Depois, a Folha de São Paulo entrevistou juristas que eles consideram que a medida passou em muito, do aceitável. Ainda tem mais algumas coisas pra gente comentar sobre esse embate Lula versus Bolsonaro, que se encaixa bastante nesse tema. Depois quero falar com vocês sobre Ciro Gomes. Teve ontem a sabatina no Ratinho. Falou algumas coisas que eu acho que o Lula não gostou. E também teve um aliado do Ciro Gomes que comentou algumas coisas que aí sim são muito mais preocupantes, porque dizem respeito ao que pode acontecer com o Brasil caso Lula chegue ao poder. E aí se conecta com nossos dois últimos temas. Coisas relacionadas ao agronegócio. O PT também tá achando, não sei, o Alexandre Padilha, o articulador do Lula com o mercado financeiro, talvez ele esteja achando até que a XP virou uma espécie de puxadinho do PT. Teve uma reunião lá, portas fechadas, investidor estrangeiro, contando o que vai acontecer no governo Lula, informações assim, de bastidor do bastidor, uma coisa assim muito estranha. Eu também me dei o trabalho de assistir o Lula conversando lá com a Marina Silva, aquele comunicado oficial que eles estavam juntos. E tem algumas coisas bem preocupantes sobre o agronegócio, sobre uma nova governança global e mais algumas coisas que eu quero dividir com vocês, não quero adiantar muita coisa, vamos adiantar que é para dar para comentar sobre tudo no vídeo de hoje e vejam só. Gente, essa movimentação do Lula com Meirelles deixou ainda mais claro que a imprensa brasileira de imparcial não tem nada. Sim, pode não gostar de Bolsonaro, agora achar que a Veja, que o Matheus Leitão é um jornalista, isento, que não quer tomar lado, é de brincadeira. O cara me escreveu essa seguinte matéria: a nova prova de que Bolsonaro é líder extremista da direita. Aí ele fala, em um claro recado ao presidente Jair Bolsonaro, os 9 políticos sentados à mesa deixaram de lado as diferenças ideológicas em prol de algo maior, a defesa da democracia. E aí começa, me diz uma coisa, qual é a diferença do Meirelles pro Lula? Estavam juntos, trabalharam juntos no governo, o Lula nomeou o Meirelles. Qual a diferença do Lula pro Haddad? É o poste. Qual a diferença do Lula pro Guilherme Boulos? Pro Cristóvão Buarque, assim, não, é sério. Qual a diferença? A Marina Silva foi a ministra do Lula. Qual a diferença dessa galera? João Goulart filho do João Goulart, comunista. Qual a diferença? Assim, é inacreditável, mas tudo vale para a imprensa tentar avançar com a narrativa. Ainda fala o seguinte, só um líder de um grupo político com ideias extremistas seria capaz de provocar isso. Na verdade, o que o Matheus Leitão tenta esconder é que toda essa turma pensa da mesma forma. Sempre pensou da mesma forma. É a mesma coisa que falar que Lula e FHC não são amigos, são opositores. Pelo amor de Deus. Mas calma que fica pior. A Elisa fez questão de destacar aqui algumas notícias que você vê o seguinte, Lula volta a dizer que vai acabar com o teto de gastos. Meirelles, isso aqui foi dia 5 de agosto. Em 5 de setembro, o Meirelles falava o seguinte: respeitar o teto de gastos, sem modificá-lo, é o caminho mais curto e eficiente para o Brasil enfrentar o que vem pela frente e se recuperar. Falei sobre isso na minha coluna de hoje no Estadão. Você vê que é uma coisa completamente antagônica. E ontem estava lá o Lula com o Meirelles.
Porque ele não tá nem aí pra nada. O Meirelles não tem ideologia, o Meirelles tem amor a si mesmo e um ego elevado. É só isso. É o vale tudo pelo poder. Mas fica pior, fica pior. Isso daqui agora, eu acho assim, pra quem ainda tem alguma sombra de dúvidas se a imprensa odeia Bolsonaro, eu acho que agora desaparece de vez. Por quê? Falando em termos econômicos, a CNN Brasil Business comentou que Ibovespa sobe 2,33%, descolada do exterior, dólar recua 1,79% e vai a 5,16%. Nossa, sensacional! Bolsa subindo, dólar caindo, que bom! Obrigado, Bolsonaro? Não, não. O Axel até cantou a pedra. Vai ter doido dizendo que foi porque Lula se reuniu com Meirelles e com Boulos. Sim, Axel, você estava certo. A começar aqui pelo próprio Daniel Souza, que ele trouxe. Em economia, expectativas importam. A presença de Meirelles na mesa do líder nas pesquisas contribuiu para derrubar o dólar e levantar a Bovespa. Sim, foi porque o Lula se encontrou com Meirelles. Quem diz isso é o comentarista do Estúdio I da Globo News. Tá lá sempre com a Miriam Leitão, com a Natuzaneri, só os melhores dos melhores. Ai, o jornalista às vezes até entende. Não, o cara tá exercendo o seu direito enquanto cidadão de falar as besteiras que lhe cabem. Mas aí você vê o Estadão. Bovespa tem forte alta e dólar cai com apoio de Meirelles a Lula. É inacreditável. É inacreditável. Só que, diferente do Daniel, que é uma pessoa comum, o Estadão, ele deveria lembrar, né, que enquanto veículo de mídia, várias pessoas escrevem várias coisas e que algumas matérias do passado podem colocar, né, o Estadão encurralado, em calças curtas. E por que eu digo isso? Temos aqui a nossa Bia Pistola para dar uma olhada no passado. E ela destacou 3 matérias recentes do Estadão, ainda da coluna do Investidor, que é focada no mercado financeiro. E ela fala o seguinte: o Estadão está desde agosto tentando explicar o motivo das fortes altas da Bolsa Brasileira. E hoje apareceu com o suposto motivo embasado em um fato que aconteceu hoje. Criar falsas tendências de mercado que podem prejudicar investidores. Isso não seria um problema? Ela fala até crime, né? Acho que não. Eu aumentei aqui a primeira notícia. Eu vou mostrar as outras também em tamanho maior. Mas você vê aqui, ó. Em 12 de agosto, não tinha Lula e Meirelles. Veja o que levou a Ibovespa a maior sequência de altas desde março. Além visto nos últimos dias, está ligado à melhora do humor global e a preços baixos de papel na bolsa. Aí você vê, 31 de agosto, Ibovespa alcança em agosto a maior alta desde janeiro. O que aconteceu? O que aconteceu? Expectativas positivas de inflação e juros fizeram as empresas de crescimento o grande destaque do mês. Bolsa, alta externa após payroll estimula novo ganho ao Ibovespa. As bolsas em Nova York abriram em alta, enquanto o petróleo também avança, o que reforça os ganhos do Bovespa. Ou seja, tem inúmeros fatores internacionais. Agora, o que foi que realmente aconteceu ontem que o Estadão e o jornalista lá da Globo News está tentando acreditar ao Lula? Tá aqui a Infomoney, Vale, Petrobras, bancos e educação puxam ganhos da Bolsa de Valores. Dólar recuou, cotado a 5,16. Juros futuros caíram. E a Mônica diz, ó, a Bolsa subiu por esse motivo. Não tem nada a ver com Meirelles na mesa com Barba, que, aliás, na pandemia sugeriu imprimir dinheiro. Meirelles foi presidente do Banco Central na gestão do Barba. Simples assim, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Hoje de manhã, essa notícia... eu tô nervoso já. Saiu notícia no Estadão de manhã falando que o Meirelles já tem um problema para a crise fiscal que assola o Brasil. Eu não sei que crise fiscal é essa, que a economia tem muito bem, me desculpa, ainda mais quando a gente compara com o que está acontecendo ao redor do planeta. Mas, segundo o Meirelles, só fazer uma reforminha aí administrativa, uma reforma tributária e está tudo resolvido. E vender ou anular, deixar de existir, né? Desaparecer com estatais inúteis. O Lula vai privatizar estatal, assim, é uma coisa sensacional. A simplicidade
que essa turma tem, né, na ponta da língua para resolver os problemas do Brasil.